Tcharam! Hello people, tudo bom? Olá pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Guilherme. Eu sou a Júlia. E eu sou o Beto. E hoje a gente tá aqui com o Vinícius, ele é CEO de uma empresa. Tamo todo chique aqui com um convidado Muito agora. chiques, Sim. muito fancy. Então se apresente. Se apresente, Vinícius. Olá, meu nome é Vinícius, eu sou o CEO da Closet, que é uma plataforma de tecnologia para moda e influenciadores. Esse é o meu trabalho hoje. Incrível moda. Já gostei aqui dos nós três, eu sou bem apaixonada, assim. Sim, hoje a nossa ideia de bater um podcast, o nosso episódio vai ser mais sobre um papo sobre influenciadores e tudo mais. O Vinícius também tem bastante embasamento pra gente falar sobre isso. Vai ser mais sério, mais contraído, vamos ver o que vai sair disso aqui. Vamos ver. Animado. Espero que seja. A gente queria falar um pouquinho sobre a profissão de influenciadores, que vem crescendo, tanto que até a Júlia tava comentando que o sonho da irmã dela é ser youtuber. Sim, né? gente, Tipo, minha irmã tem 7 anos e ela já tem o canal dela no rolo de câmera do celular do meu pai. E ela grava muitos vídeos, ela faz do it yourself e tudo mais, ela fica É bem assim pirando. também. A minha irmã, ela tem um Instagram sobre slimes, que é a febre das crianças. Aham. E ela tá sempre conversando também com os stories, falando um monte de coisa. Coisas que eu, que tenho um canal no YouTube, não consigo fazer ainda. Não tem essa naturalidade toda. Aos pouquinhos eu tô me adaptando. Mas a minha irmã também já... Não, as crianças, tudo cara de pau, não tem noção do, né? Não tem Não tem vergonha. Mas é legal esses comentários falando das crianças, porque o meu filho também, esses dias eu peguei ele com o iPad, tipo, oi, amigos do canal. Ele vai amigos do canal. Eu disse, legal. Mas é interessante isso, porque se a gente parar pra pensar, pô, o YouTube tem aí, o que foi 2005, a gente tá falando tem 14 anos, né? Acho que o Facebook chegou na maioridade agora, né? Então a gente tá falando de coisas que foram muito, muito novas, né? Se a gente for pensar numa timeline aí da vida, e que realmente mudaram mercados, né? Acho que Nossa, nós estamos aqui totalmente. conversando sobre um assunto que há 10 anos atrás assim, Não existia. né? Não ia Não ter passava esse nem assunto. pela cabeça de falar que alguém trabalha fazendo conteúdo pra internet. Exatamente. Exatamente. Então, eu acho que como profissão, pegando, né, carona na sua pergunta, que eu acho que é bem legal, assim, como profissão, ela é uma coisa realmente ainda muito nova. Eu acho que existe também digamos, um excesso de expectativa, né? Tipo, vou viver de blog, não preciso fazer mais nada na vida, vou só gravar vídeos no YouTube e tal, e tô com a vida ganha, né? E não é bem essa a realidade, a gente sabe disso. Sim, é bem mais né? difícil do que parece. A gente vê, assim, por exemplo, tá na nossa rede, a gente tem pessoas que trabalham e tem o hobby ser influenciadora e usam aquilo e buscam a gente de alguma forma de monetizar e transformar isso numa espécie de profissão. Então, acho que, primeiro, é um território ainda muito novo, né? Esses dias eu estava lendo um artigo bem interessante falando sobre como pensar em regulamentar uma profissão como essa. Porque, de certa forma, ela passa a ter uma... Né? Você vai registrar na sua carteira, você vai pagar uma INSS, como é que você como é que funciona? classifica do ponto de vista legal isso? Então, já é uma preocupação que se começa a ter. Sim. Mas eu acho que, por um lado, sim, existe muita expectativa de quem quer ser nisso, achando que vai ser muito fácil, e não é. Nossa, nem um pouco. Não é muito trabalhoso, enfim, tem que fazer direito, tem que fazer foto, tem que editar, você tem que ter um cuidado com aquilo, um planejamento. Periodicidade, conteúdo, qualidade, cenário, preocupação total. Ideias, né? Ideias pra conteúdo. É o mais difícil. É o mais eu acho. difícil, Porque porque... vai ficar fazendo mais do mesmo, Mais não do vai ter mesmo, engajamento. Se entrar na aba de pesquisa, você vai estar tipo em último, porque você tá começando e é mais do mesmo. E aí você falou do mais do mesmo é perfeito, porque o que eu sempre defendo e o que a gente fala, que até para as nossas, quando a gente procura e julga, né, as pessoas, porque a gente tem que fazer uma seleção, né, de quem tá vindo. A gente diz assim, que ponto de vista que essa pessoa tem. Às vezes pode ser um ponto de vista por uma questão, às vezes, no caso de moda e estilo, por conta de biotipo, por conta de região onde mora. Às vezes tem questões culturais que são muito legais, então é legal, tem um ponto de vista bacana, diferente sobre isso. Muitas vezes tem alguma bandeira que a pessoa defende, né, o positive boy, alguma coisa nessa linha, que também é interessante trazer. Então, a gente olha muito pra isso, porque essa autenticidade é o que vai fazer essa pessoa ter ou não ter um relativo sucesso com a sua audiência. Quando eu falo sucesso, não falo, ter milhares, milhões e milhões de seguidores como uma Camila Coelho. Não. A gente tá falando de a pessoa conseguir ter um diálogo com a base dela, aquele diálogo responder de volta, para que sim, um dia ela consiga ter crescer e ter a vida de, né, vou viver de blog, vou viver de youtuber, etc. Ter isso como uma premissa. Mas acho que tem muita expectativa, muita coisa achando que é um trabalho fácil. Pra mim tem
tem um outro problema que a gente vê, assim, até pela nossa dinâmica aqui, que são as promessas fáceis de empresas que querem fazer tirar dinheiro dessas pessoas. Total. Existe muito isso. Muito, né? Tipo, vem aqui, eu vou te dar o segredo do crescimento, ou compra na plataforma que você vai ter mais like e tal. Então, assim, tem existe um mercado paralelo ali que porque tá tem muita gente que vê essas blogueiras, esse pessoal todo, e acha que é super simples, e qualquer pessoa que dá uma promessa, a pessoa já fica toda deslumbrada. Exato. Igual quando eu era mais nova, um monte de gente me parava pra ser modelo e prometia mundos e fundos. Só acho que eu também entrei nessa vibe, mas muita gente entra e cai nessa mesma coisa. Eu acho que cai um pouquinho também na mesma premissa da personagem da Vivi Guedes na novela, justamente porque tem a compra de seguidores que ela faz durante a novela, que é essa realidade meio que paralela, né, que junta ali com a personagem. E, bom, a novela trata bastante disso, fala de forma bem explícita, né, da compra de seguidores, e eles tratam como se todos os influenciadores comprassem seguidores no início. É uma visão bem banal, assim, que eles dão. Tipo, eu acho que isso desvaloriza até um pouco a profissão do influenciador, porque é uma visão, por exemplo, que eu tava vendo esses dias, eu não lembro exatamente qual era o influenciador, mas ele tava respondendo no Stories, dizendo que as pessoas estavam perguntando pra ele se era realmente todas as blogueiras, todos os influenciadores que compravam seguidores na internet. E aí ele respondeu dizendo que ele falava por ele, que ele nunca tinha feito algo assim, já usou plataformas de engajamento e tudo mais, mas nada de compra de seguidor fake, sabe? E isso é algo que eu acho que desvaloriza muito mesmo. Valoriza. Bom, a Vivi não passaria nos nossos critérios de bots. Não, assim, porque a gente analisa, né? É muito fácil você identificar esse comportamento, né? Você vê assim, uma pessoa que tem 30 mil num mês, ela começa a trabalhar com você, daqui a 2 meses ela tá com 300 mil. Você fala assim, não, possível. Exato. Você tem você olha pra isso, né? A gente tem ferramentas, a gente tem, enfim, coisas que a gente desenvolve por nós, exatamente pra bater nessas coisas, que a gente vê que tem coisas que não é possível. Você já consegue saber se aquilo é real ou não. Mas, infelizmente, sim, existe essa prática. É um horror. A gente batalha aqui sempre contra ela e a gente tem que estar sempre desenvolvendo um passo pra frente na tecnologia, né? Porque a gente descobre um jeito, eles vão lá e fazem outro jeito. Brasil, né? Você vai sempre no... eu brinco que a gente tem uma joint venture, né? Com uma empresa sueca, e a gente, pra eles, é um desenvolvedor de sistemas antifraude. Porque a gente agora... Olha, agora estão fazendo assim, então vamos desenvolver tal coisa. Cara, nossa, que a gente não tem isso. Então, veja bem. Brasil. Precisamos de um MBA. Mas sim, tem essa questão das fraudes. Eu acho péssimo quando tratam isso como uma coisa comum. Esses dias até a própria Ana Maria Braga também fez uma reportagem sobre isso, né? E eu falei pro pessoal aqui, nossa, quando chega na sala da casa da sua avó, é porque o negócio tá ficando mainstream, né? Então, por um lado é bom, assim, você pensar que cada vez mais se fala sobre isso como uma profissão, se fala sobre isso como uma oportunidade, acho que isso é legal. Eu acho que tem que cuidar muito com a expectativa de quem tá entrando nesse mercado, porque não é fácil, não é da noite pro dia, não é, fiz um canal do Instagram, amanhã já tenho 1 milhão de seguidores e um contrato com a Nike, não é assim. Tá falando pra mim. Não é, gente. É muito, tem que ser todo dia, um pouquinho em pouquinho. E também, assim, aí eu brinco que isso também virou uma peneira que nem no futebol, né? Pra cada Camila Coelho com seus 10 milhões de seguidores, tem 3 mil meninas que trabalham com maquiagem que não vão chegar a ser a Camila Coelho. Por vários motivos na vida. Então tem que entender que também existe uma visão, tem ali um pouco isso. Então ter um ponto de vista diferente, extremamente fundamental. Ter autenticidade no que tá falando. Acho que esse é o maior segredo. Você falar da sua opinião, do seu jeito, e não copiar. Porque a gente vê um monte de gente que copia, que tira foto igual. As pessoas ficam queimadas. Já tem um monte de pessoas que você vê pelo Instagram, que os Instagrams de fofoca no geral só falam, tipo, olha, a comparação da foto fulana e ciclana, mesmo tipo de vídeo, mesma piada. Isso você pode até ganhar uns seguidores aqui, mas é um você não mantém. público que você não mantém. Mas ao mesmo tempo, dependendo do que você tá fazendo, eu vejo vários influenciadores no Instagram que fazem esse tipo de conteúdo, tipo, copiando uma coisa que já existe, fazendo algo totalmente banal, ao meu ponto de vista, mas que é uma coisa que super vende na plataforma. Tipo, é uma coisa que engaja, que faz sucesso, assim, sabe? Que chama atenção, gera likes, gera seguidores e tudo mais. Então, por exemplo, é o que eu não faço. Eu não tenho o costume de fazer coisas desse tipo nas minhas redes sociais. E o retorno é bem menor. Mas o que eu penso por exemplo, eu acho que é uma coisa você fazer o que tá em alta. Exatamente. E você copiar alguém. É outra coisa. Tipo, porque, por exemplo, você pode até fazer algo que tá em alta, mas você não vai
todo o seu conteúdo baseado no que tá em alta. Você vai ter um negócio em alta, mas você vai ter, tipo, um outro conteúdo que é a sua cara. claro, com E é lógico, mesmo pegar essa coisa que tá em alta, o conteúdo que tá em alta, do teu jeito, não copiando fulano. Cada um fazendo do seu jeito, Então eu acho... É o princípio da autenticidade. Exatamente. Você fazer aquilo de um jeito que a sua rede... Aí, independente do tamanho, ela pode ter 1.000 pessoas ou pode ter 100 mil. Sim. Ou 1 milhão. Se aquilo for realmente autêntico, que a sua rede entende que aquilo é você, não é uma tentativa de cópia, não é uma tentativa de entrar na onda do que está sendo falado, elas respondem. Exatamente. E dá pra perceber, dá, gente. A isso gente que eu ia vê, falar, a gente o sabe público percebe. quem tá sendo real, quem tá sendo um personagem. Fica muito claro, fica muito óbvio pra todo mundo. E tem vários que você percebe que são, tipo, enormes, tipo, influenciadores enormes, que não vou citar nomes, mas tem. E que você percebe que faz aquilo só pra ganhar dinheiro, pra tá lá, e você percebe que, tipo, a pessoa não quer fazer aquilo. Inclusive, vou citar nomes, o Maicon Santini, que ele fez um vídeo falando sobre isso. Que... Acho que eu não vi esse vídeo dele. Você conhece o Maicon? Não, ele não. Ele começou junto com a Kéfera. Ele é amigo da Kéfera. Ele era, tipo, amigo da Kéfera, aí... Ele mesmo fala no que vídeo, ele eu era um amigo da Kéfera. Como amigo da Kéfera, aí ele começou a gravar vídeo pro canal dela, ele não tinha canal. Aí ele abriu o canal dele, aí ele tava no mesmo patamar da Maíra Medeiros, da Foquinha. Tipo, todo mundo tava com o mesmo número de inscritos, aí todo mundo cresceu e ele não. Tipo, todo mundo já passou de 1 milhão, 2 milhões de inscritos e ele tá no 400. E ele percebe que os views dele não vai. Tipo, tá tudo baixo. Tem vídeo dele com 4 mil... tem vídeo com 4 mil views e ele tem, tipo, 400 mil inscritos. Tipo, é baixíssimo. E ele falou que ele não tá fazendo o que ele quer, que ele tava tentando fazer algo pra tentar engajamento e tudo mais, e que não tava indo. Tanto que o vídeo que ele sentou pra falar tudo isso já bateu, tipo, muitas views que ele nunca bateu, sabe? Porque ele mostrou a autenticidade. A partir de agora, ele falou que vai começar a fazer conteúdos que ele quer. Isso é Não, o que eu acho isso perfeito, assim, até porque, desculpa ter te cortado, mas eu me lembrei muito, por exemplo, do início do Whindersson Nunes, né? Sim. Porque a gente brinca que assim, você tem, né, o nano influenciador, o micro influenciador, o influenciador, e depois você chega na celebridade, né? Aí quando rompe os portões... Que é o caso da Camila Coelho. Que é o caso da Camila Coelho, do Whindersson Nunes, que virou celebridade. Aí é outra história, é a Xuxa vendendo Monan, a gente pode até depois decorrer desse assunto. É outra história. Mas ele, por exemplo, ele fazia um vídeo por mês. Ele tinha, acho que quando ele estourou, ele tinha talvez 30 vídeos no canal dele. Só que cada vídeo tinha milhões de visualizações. Ele fazia um por mês. Porque era autêntico, era ele, era no quarto dele, bagunçado, a mãe dele xingando ele no quarto dele. Tinha aquela coisa, né, gosto ou não gosto, tinha aquela coisa autêntica. É real, né? né? Independente do número. Aí até uma coisa que a gente fala muito aqui, assim, eu não ligo pra isso. Eu não ligo pra quantidade de likes, ou a quantidade de comentários, ou a quantidade de shares. Porque pra gente isso não significa nada. Claro, eles impactam no algoritmo da ferramenta, na questão do alcance. Engajamento. Então, para esse sentido, ele é importante, mas ele não é um critério que a gente usa para julgar se o conteúdo é bom ou não. Então, eu, na minha percepção, eu tenho, por exemplo, um funil, né? Um funil de conversão, sei lá, o final desse funil é o engajamento. Porque você tem que passar por todas as etapas em relação à marca, em relação ao produto, e depois, se a experiência for legal, eu vou comentar sobre ela, vou dar um share, vou dar um like, gostei do produto, não gostei do produto. Antes, ela não tem efeito nenhum, a não ser por um aumento de alcance e por uma questão de algoritmo. Mas que, obviamente, as ferramentas, né, as plataformas, Instagram, Facebook, etc., elas acabam quebrando isso, jogando para baixo, exatamente para fazer com que as pessoas paguem para mais pessoas ver seu conteúdo. Aí é a monetização deles, né? Não julgo, gostemos ou não, é como eles se construíram, né? Mas tudo tem a ver com isso. Se a pessoa começa a copiar, começa a perder a sua identidade, não importa se o tamanho da base dela é de 1 milhão, 2 milhões, zilhões de pessoas. Não vai reagir, porque as pessoas, vão ver uma vez, não vou ver. Vai estar lá. No YouTube você vê, não. Inscrito, tudo que você tá inscrito, você vê lá embaixo. Você assim, não quero ver, vai ser a mesma coisa que ele fez semana passada. Você passa reto. Você passa reto. Você não vai ver. Então tá lá, você tem 400 mil inscritos, mas 4 mil views. Vai passar por isso. Que é a questão do hábito e identificação. Agora, pegando no exemplo do Whindersson Nunes de início de carreira, vamos chamar assim. Você via lá, o cara lançou um vídeo novo, deve ser outra coisa hilária, deixou dar uma olhada. Você ia lá e ficava 20 minutos vendo ele imitando e fazendo aquelas coisas engraçadas que ele fazia. Então podia ser um vídeo por mês. E o negócio ia lá pra doutor. Ou o Porta dos Fundos de
início de carreira também, né? Que Sim. tinha essa... Sim. Essa Uma todo mundo sacada esperava, todo né? mundo, Tipo, todo mundo esperava. Esperava. Nossa, cadê o vídeo da terça-feira? Você tinha... Depois, obviamente... E aí entra outra coisa nessa conta que a gente não tá colocando, que é importante, que é a Xuxa vendendo Monange. Eu acho que isso é um efeito das mídias, no geral. Quanto maior o alcance vai chegando, a própria Globo lá, com 99% do território brasileiro, 150 milhões de pessoas todo mês. Quando o alcance começa muito grande, a dispersão também é. É muito Sim. Então você tem, assim, poucas pessoas que realmente são fiéis àquilo, gente que só olha porque eu olhei. E Sigo porque segui. Exato, sigo porque já estava seguindo. E aí, assim, aquelas que realmente entendem que e aí, falando do influenciador, né? Que o influenciador amadurece ao longo dessas etapas, né? Vai mudando o conteúdo dele, vai mudando a forma como ele trabalha. Isso também muda a relação dele com a audiência e muda a relação da audiência dele com as marcas que ele está trabalhando. Aí, falando do ponto de vista comercial, que é o que sustenta toda essa lógica, muda essa relação, né? Quando o influenciador chega nesse status maior, assim, de celebridade, ele passa a ter uma outra vida que não é a vida dele quando era menor, vamos chamar assim, as coisas começam a ficar desconexas. É o próprio Whindersson Nunes. Num dia ele compra uma Ferrari e no dia ele tá fazendo campanha para vender Palio. Então, assim, não faz sentido. Né? Claro, ele como celebridade endossando Palio é uma coisa. Ele como influenciador, porque as pessoas compram um carro que ele usa, é outra história. Né? Exatamente, você tem que separar. Aí é a Xuxa vendendo Monange. É exatamente a mesma lógica. Ela não usa, mas... Ela não usa, mas tá endossando, beleza. Do ponto de vista que a gente chama de ethos da marca, né? Sim. Eu tô trazendo um ethos da marca. O que o ethos dessa personalidade responde? Faz bem pra essa marca, não faz? Legal. Então aí mas assim é a mesma coisa, contratar seja a Paula Oliveira direto como celebridade e não como influenciadora, vamos chamar assim, né? Se você separar as duas coisas. Seria Vivi Guedes, no caso. Exato, mas aí você contrata a pessoa que interpreta versus a pessoa que interpreta. E quando a gente fala do micro no nano, essa relação é um pouco mais direta, porque você sabe que a pessoa não tem uma vida diferente daquela que ela está retratando, e que sim, se ela ofertar uma blusa da Amaro que custa R$100, ela compra aquela blusa, ela usa aquilo. Sim. Não é que ela está comprando uma coisa e quando você vê ela está tirando foto na loja da Balenciaga. Né? Assim como aqui vai na Balenciaga, vende Balenciaga, mas aí é outra história, né? A gente está falando de outros perfis. Então você vê que tem que ter essa conexão. Isso é muito importante. E é isso que as marcas estão buscando, né? Quando olham para esse trabalho. Não, que agora as publics que são muito... pessoas que falam uma coisa e no discurso é uma coisa e na publi é outra, dá o efeito exatamente inverso, assim, as pessoas percebem, eu não sei qual foi a blogueira, uma das blogueiras disse que não tomava mais leite, porque não sei, e um dia ela simplesmente fez publi de um leite, tipo, e shampoo, e cada uma tem um shampoo, fez o próprio shampoo, e tá fazendo publi do outro shampoo, e faz o pincel da maquiagem, tá fazendo publi de outro pincel da maquiagem, as pessoas percebem, as pessoas ficam... Percebem. Meu, decide, cara. É o caso da Anitta fazendo propaganda pra Samsung usando iPhone. Exato. Total, LDG, eles passou por isso, todos eles... É exatamente isso. Fica tão descarado aqui. Fica tão descarado, Tem que ter um controle. Não dá certo, dá o inverso. Tem que ter a própria... assim, aí entra um pouco também dessa lógica da profissão, né? De saber esperar, de saber entender que as coisas levam um tempo. Porque se você fica num afã de, eu quero crescer, então vou fazer tudo que vier. Vou fazer um dia, vou fazer essa marca, vou fazer essa outra, e não entender que existe um conflito ali, isso joga contra. A gente, do nosso lado aqui, a gente faz isso, a gente separa elas em grupos, né? Em tiers, né? Se esse aqui trabalha para essa marca, não pode promover essa outra. E a gente fala, a gente não consegue controlar 100%, porque, né, a gente não agencia, né? A gente só permite que elas usem acesso às marcas, mas acontece muito isso. Você vê que um dia ela tá promocionando uma marca nossa, no dia ela tá fazendo uma parceria com uma outra marca concorrente. A gente vai lá, olha, fulana, não faça, espera. Ou se você tem um contrato já fechado com outra marca, então não participe da nossa, né? Pega mal, porque agora na próxima vez eu não vou te botar mais. Eu lembro de um meio que um escândalo, assim, que teve, não um escândalo, mas foi um TT que teve que a Carol Conká, foi a Carol Conká? Acho que era a Carol Conká, que ela falou que ela não usava mais lâmina, porque, enfim, ela tava machucando a pele dela, que não sei o que agora é só laser, e ela, de repente, fez propaganda da Gillette, tipo... a galera caiu em cima, ficou, não tem porquê, mantém um negócio que... Mas o que você ia falar que eu te cortei? Não, voltando pro assunto do que você falou das grandes marcas, dos grandes números que acabam rolando a dispersão. Sim. E voltando pra Globo também, com a novela. É só contextualizando que a gente não falou, né? Que a novela da Vivi Guedes é a dona do pedaço. A novela das 9, né? A gente não contextualizou. Das 9, que não é mais as 9. Mas enfim, é isso. Que...
O Felipe Neto fez uma postagem no Twitter dele falando exatamente do impacto da Globo como uma mídia de divulgação. Porque eles criaram o Instagram da Vivi Guedes, Um Instagram real, um Instagram real da personagem, como influenciadora, blogueira. Mas que nada se parece com o Instagram de uma influenciadora, ao primeiro. meu ponto de vista. Só um monte de foto. São uma, enfim, mas esse não é o ponto agora. Mas que a Globo diz que tem um alcance de 100 milhões por noite e estamparam o Instagram da Vivi em tudo quanto era site da Globo, fizeram uma puta de uma divulgação e em mais de um pouco mais de uma semana o Instagram da Vivi tava com um pouquinho mais de 100 mil seguidores. Aí você olha pra Por proporção. 600 e... Hoje é 600. Hoje tá com 400, Não, é eu 600 acho. Não, 600 e pouco. 600? E sendo que em 24 horas os irmãos Netos foi mais de 1 milhão de... Sim. É que a gente aí tem que separar uma coisa. Enfim, eu trabalhei muitos anos em agências, né? Também com mídia e tal. E a gente tem que separar um pouco nessas horas o papel dos canais. Acho que isso é um ponto importante que tem que ter nessa análise. Quando a gente olha pra Globo, aí eu só vou fazer um parênteses aqui. Quando a gente olha pra Globo, né? A instituição Globo, assim, televisão, ela tem realmente um impacto fortíssimo, né? Eu já tive casos de um comercial que a gente lançou uma única vez foi a volta dos mamíferos da Parmalat. A gente fez um único 30 segundos no intervalo do Fantástico, do quarto break, às 11 da noite, foi Trend Topics no Twitter, só perdeu pra Game of Thrones. Tipo assim, nessa linha. Porque a gente né? perdoa. Quem vai querer disputar com ele? Foi aquele episódio do casamento da Sansa com o Ramsay, que ele vai lá e... Enfim. Não tem como. Enfim, aquele episódio foi considerado o episódio mais tenso de todas as temporadas. Mas enfim. Então assim, a Globo tem esse poder como canal de visibilidade, né? Ele realmente, os pontos de audiência, quando você compara a história do Super Bowl e tal, tem essa lógica, ela existe ainda, ela é muito forte. Ela a gente é muito não pode forte. negar. Tudo bem que agora o streaming é muito mais forte e tudo mais, mas, a Exato. Globo é a Globo. Mas ela tem como. Exato, mas ela tem um papel como mídia. Como essa mídia do viewability, né? Ela traz um impacto grande, rápido e pesado. Outra coisa tem a ver a interatividade que vai acontecer num canal, por exemplo, do Instagram, por mais que a Globo promova aquilo, né? Aí são... Porque a gente olha o seguinte, quem é que está no Instagram hoje? Quem participa das conversas do Instagram? Quem realmente vai e segue um perfil que vai falar aquela lógica e aquela conversa que seja fora da televisão? Porque a televisão ela vai ter um impacto, né? Vai ter um tipo de público, um tipo de audiência que vai pegar aquele impacto. O Instagram vai ter outra audiência, vai ter outro impacto e vai ter inclusive números menores, né? Acho que, se eu não me engano, a última conta que eu me lembro o Instagram é 50% da audiência do Facebook, né? Quer dizer, 50% da base que está no Facebook hoje tem Instagram conectado, então, e é um público mais jovem do que o público da televisão, né, que já é mais mainstream, já tem mais dispersões. Então é aquela coisa, a minha avó ela pode chegar e ver que a Paula vai ter Instagram, ela nem sabe o que é o Instagram. E tampouco vai entrar no Instagram para seguir ela no Instagram. Então são questões diferentes. Tanto que a própria Globo está repetindo, na verdade, isso não é a primeira vez que eles fazem isso. Eles fizeram no passado com, se eu não me engano, foi com o revamp da Malhação, né? Eles criaram perfis de alguns personagens que continuavam a história no Twitter, no Instagram, e foi um sucesso transmídia naquela época. Por quê? Porque a audiência consumia aqueles canais. É o público. Tanto que então tem um pouco disso, assim, acho que a audiência, o canal dela não cresce para 100 milhões como seria a expectativa, e aí eu vou entrar num outro ponto só para falar sobre essa expectativa de impacto, por conta desse movimento de correlação com a audiência. Sim. E aí entra nesse outro ponto que eu acredito muito, né, que métricas de volume, quando a gente olha para volume, assim, número de seguidores, número de likes, na internet elas são métricas, para mim, tá? Na minha visão, métricas que compõem uma visão de qualidade, mas não necessariamente uma métrica que você possa usar para fazer negócios. Porque não os 600 mil que ela tem hoje, não necessariamente significa que 600 mil pessoas estão consumindo todo o conteúdo dela. Com certeza. Entendeu? Então Sim, tem coisas que a gente tem que relativizar quando a gente olha para as métricas da internet, que é diferente da métrica da televisão, né? Que tá todo mundo sentado na sala olhando para uma única coisa. No celular, a dispersão também existe, né? Você concorre com mais aplicativos, concorre com outras coisas que estão passando no feed, então não necessariamente você segue ou não aquela pessoa. Não, e eu percebo que eu sou um péssimo usuário de Instagram, porque, tipo, eu posso até seguir um monte de blogueiro e tudo mais, só que eu não paro pra ver, sabe?
Eu só curto e vou. Eu não vi a marca, eu não vi qual produto oferece, eu não vi nada e tô lá dando like, tô dando audiência, tô dando impressão, São tô dando dois tudo. extremos, né? Porque eu já sou completamente diferente. Eu sou a pessoa que para, olha exatamente a marca de cada peça Dá de roupa que zoom, foi vê a edição, vê tudo. Exatamente, eu sou assim. Pra vocês verem como o Depende do- comportamento depende. é errático, né? O comportamento é completamente errático. Dependendo de quem é a pessoa, influenciador, ou eu passo stories mesmo. Eu vou passando, tem gente que eu gosto de assistir, porque eu gosto de acompanhar. Então, Mas tem muita coisa que eu vejo que é publi, eu dou aquela pulada. Porque, tipo, eu sei que... Exato. Não, e aí, eu, por isso que eu digo que tem muitas... eu dou moral pras públicas, porque, sei lá, acho que... Vai que, né? Mas uma hora é eu, né? Eu gostaria que as pessoas me dessem também. Mas por isso que eu, por exemplo, eu achei excelente a mudança agora, que eles fizeram dos likes, de retirar os likes. eu total. adorei Nossa. Eu achei bárbaro, porque exatamente eu espero que com isso freie-se um pouco esse afã dessa coisa da métrica pela métrica. Tem 100 mil seguidores, 4 mil likes, 300 mil comentários. E eu vi que muitos, pelo visto, assim, muitos influenciadores não entenderam nada disso. Não. Porque eu vi muitos influenciadores reclamando, tipo, no Twitter, É porque eles no estão Facebook. olhando a parte do negócio, assim, a falando parte do- mal, assim, sabe? Tipo, como se eles fossem perder totalmente a profissão deles por conta dos likes não aparecerem mais. Exato. O que eu acho que é totalmente fora de cogitação, assim. Não, então, é por isso que aí só trazendo um pouquinho, falando do modelo da Close, sem querer ficar fazendo jabá aqui, mas o que a gente defende, e eu defendo exatamente essa lógica. A gente consegue, por ferramentas de construção e de análise, links, né? Então, tudo que é clicado pelo perfil, a gente traqueia até o final. Isso por exemplo, eu trabalho com marca e por uma ótica de varejo, que é o nosso caso aqui, vale muito mais eu entender a intenção real de alguém que clicou do que eu entender se essa pessoa deu like ou não deu like. Eu desprezo essas informações. Eu uso essas informações mais para julgamentos de fraude ou não, compra de seguidores ou não. Então eu olho para isso como uma métrica de qualidade. Então assim, será que esse perfil tem qualidade? Mas eu vou medir as intenções baseado na reação das pessoas àquele conteúdo, mas não com o que a gente chamou de métrica de vaidade, né? Não com like ou com share. Eu vou medir aquilo com o quanto aquilo realmente levou tráfego ou levou venda, ou levou conversão, etc. Porque isso sim pro trabalho com as marcas importa. E aí acho que o defeito do mercado, né? Voltando à questão da primeira pergunta lá da profissionalização, que eu acho que esse foi o problema, o defeito do mercado foi não tínhamos como medir a efetividade, né? Assim, desde que eu me lembro que a gente trabalha com isso, a pergunta sempre foi, eu fiz o post, eu contratei a fulana, não sei o que, não vendi nada. Sim, mas vamos olhar para outras coisas aqui, né? Vamos, aí olhando, defendendo quem trabalhou com branding muitos anos, tem vezes que a visibilidade de um assunto é mais importante do que necessariamente se gerou uma venda lá do outro lado. Então você não pode calcular um ROI baseado de, eu fiz o post e teve uma venda, então o ROI desse post está completamente negativo. Calma lá, né? Você queria que o post fizesse o quê? Qual era o Você objetivo? tem que saber o KPI do negócio. Exato. Se é vender, se é trazer... Se Novos a marca... usuários, se é falar sobre a marca, se é trazer um assunto novo, se é lançar uma coleção, enfim. Então tem que ter muito cuidado com isso. Tem que saber focar naquilo que eu quero. Teve nesse meio tempo essa mudança, principalmente do grupo do Zuckerberg, né? De olhar tanto para Instagram e para Facebook com uma lógica de alcance. Então eu brinco que eles são a Globo da internet. Sim. Porque eles vendem, eles não falam de RP, mas eles falam de alcance. E é a mesma lógica, né? Quantas pessoas eu estou impactando com aquele comunicado. Tanto que o próprio Instagram, você não compra mais agora campanhas por engajamento. Você não pode dizer, eu quero uma campanha que gere likes. Você não consegue mais comprar. Você até compra, mas ele te fala, olha, isso não vai te entregar engajamento, a gente vai te entregar alcance. Eles mudaram as métricas deles, inclusive, por conta desse jogo. Então ter tirado essas mensurações é bom, porque eu acho que foca o jogo para quem produz conteúdo na autenticidade, que para mim é o foco dessa história. Porque se as pessoas realmente interagirem, verem, porque tudo isso impacta no algoritmo. Você parar e ver o post, dar o zoom, saber se a marca é aquela, tá contando. Você só não vê. Você só não precisa dar o hearts lá, você não precisa comentar, você não precisa dar share, você não precisa... Mas o Instagram, o Facebook, eles sabem que você viu. E aquilo conta para aquele alcance. Olha, tantas pessoas viram, né? Então, ele pega, se tem um perfil esse aqui que viu, de repente eu vou jogar para mais perfis como aquele, verem o mesmo conteúdo. Então, só isso já conta. Se ele clica num link associado àquela postagem, em qualquer rede, viu, não deu like, não deu compartilhamento, não deu comentário,
mas clicou. Às vezes a gente não dá like, mas a gente print e manda pros amigos e fala, olha, quanto tá. Exato. É uma intenção de compra declarada, é uma intenção de interatividade declarada. Nossa, total. Acabei de lembrar que eu fiz isso esses dias com você. Exato. Não deu like, deu print. Não dei like, só tirei print e mandei, olha, quero. Exato. E aí o que acontece? Isso é pro Instagrammer, pro YouTuber e pro Twitteiro, ele não vê isso, porque as ferramentas, elas não dão essa informação de volta. Então ele não vê isso, ele fica focando naquilo que me dá mais like, aquilo que me dá mais hearts e me dá mais comentários de shares e tal. Eu acho que é legal, porque agora essa mudança do Instagram, que é significativa, até pro seu celeiro, né, dos influenciadores, principalmente de moda e estilo, até pra gente, né, vai trazer uma nova dinâmica. Eu acho que vai realmente voltar uma origem de vamos buscar aquilo que realmente funciona, aquilo que realmente tem autenticidade, em vez de eu ter só um número exagerado, porque o mercado comprava por números exagerados, né? O mercado ficava assim, eu acho que se eu contratar... Eu passei por isso, não vou dar nomes para não comprometer ninguém, mas eu trabalhei numa agência com um grande cliente, um grande anunciante, que fez por conta, foi lá e contratou 10 influenciadoras de moda e beleza para lançar um determinado produto. E depois de um mês ele voltou e disse, gente, o que eu preciso? Eu preciso de ajuda de vocês, não tá dando resultado, tá um horror. Quando a gente foi ver, ele contratou baseado em números de seguidores, em números de likes, né? Ele olhou para esse número. Quando a gente olhou para essas 10 pessoas que ele contratou, elas tinham 70% de sobreposição de base. Significa o quê? Que ele não fez na lógica dele, ele falou assim, se eu pegar 10 pessoas de 1 milhão, eu tô impactando 10 milhões. Isso foi a lógica que ele fez na cabeça dele. Que é totalmente errada. Quando você olha que tem 70% de sobreposição, na verdade, você tá pegando aquele mesmo conteúdo e dando frequência 7. Porque você, por exemplo, mas você vai estar seguindo 7 daquelas 10 pessoas. Então você vai ver o conteúdo 7 vezes. Sim. Nossa, o Zenfone. A campanha do Zenfone, gente do céu. É frequência. Todo então, mundo bate, abrindo aquela caixinha e tipo... Todo mundo. Você bate na frequência, você não tá batendo na amplitude desse alcance. Então, isso é um outro comportamento de redes sociais que poucas marcas entendem, né? É o que a gente chama dos nós de rede, né? Sabe os 6 graus de separação? Aquilo é meio bobagem, mas enfim. Os 6 graus de separação, a teoria dele é para explicar dos nós de rede. O que acontece? As pessoas têm conexões, mas normalmente as conexões elas são distantes. Você cria grupos específicos aqui, grupos específicos ali. Se você pegar os seus seguidores no LinkedIn, no Instagram, etc., você vai ver que você tem pessoas, sei lá, da sua família, de um trabalho antigo, de um outro trabalho que você teve no passado, os colegas da escola. Você tem redes, nós separados. Quando você aumenta muito a base, a tendência e similares, né, é que esses nós se aproximem. Então, é exatamente o que aconteceu nesse caso desse cliente. As 10 pessoas que ele contratou, que tinham 70% de sobreposição de base, era isso. Os nós eram muito próximos. Elas eram amigas entre si. Então, assim, aí já é um indício. Entendeu? Se você quer... O público é o mesmo. O público é o mesmo. É alcance. Você vai bater 7 vezes na cabeça da pessoa. E você vê muitas vezes as marcas que chamam amigos, assim, né? Tipo, pessoas muito próximas pra fazerem... Irmãos. Uma mesma coisa. A mesma campanha. Mas esquece que o público é praticamente a o mesma mesmo. Mesmo, exatamente. Exatamente. Então, a gente, por exemplo, de novo, fazendo um jabazinho aqui básico, mas a gente procura, quando a gente fala, a gente tem uma premissa, é minha isso, porque eu trabalhei muitos anos com marcas no Brasil, e uma coisa que me entristecia muito, né, quando a gente trabalhava, principalmente com celebridades, é que a gente fala sempre do mesmo biotipo, né? Tipo, pega a menina que é famosa, mas que é aquele biotipo branco, loira ou morena, magra, que mora nos jardins, assim, sempre é uma visão de Brasil manhattiana, né, que eu falo, da Manhattan aqui, não representa o Brasil. E só que a publicidade em 30 segundos, você tem muita dificuldade de representar tudo isso, né? Porque você tem 30 segundos, você não consegue falar de tudo que acontece no Brasil. Mas com os influenciadores você consegue. Então, eu brinco, a gente tem uma frasezinha que a gente usa que é We are from Brazil without Z, né? Porque a gente quer buscar exatamente essa brasilidade específica que tem nós de rede distantes. Porque, obviamente, a amiga influenciadora lá de Recife, é muito pouco provável que ela seja amiga da micro-influenciadora do Rio Grande do Sul. Mas, ao mesmo tempo, as duas são influenciadoras importantes na sua região, na sua... E quando a gente olha pra moda e pra estilo, a gente sabe que no Rio Grande do Sul você vai ter um estilo, no Nordeste você vai ter outro. E aí você traduz isso em ações para marcas. A gente tá agora com um cliente que tá precisando fazer uma queima de estoque e ele faz de botas as sandálias, né? E a gente tá num inverno quente, né? Exceto no Rio Grande do Sul.
E eu sou gaúcho, tava lá há pouco. Lá tá fazendo 4 graus, sensação térmica de -1. Então lá, você vende bota. Perfeito. Influenciadoras do Sul, bota. No Nordeste, eu tenho um primo que mora em Recife. Gente, ele tava na praia com a esposa e a filha esses dias. Né? Tipo, nós no inverno, né? Na praia, aquele sol. Então assim, lá é sandálias. Não adianta falar de bota pra quem tá em Recife. Certo. Os caras lá estão 30 graus, né? Então assim, isso eu tô extrapolando um exemplo, mas é com essa lógica, né? Eu vou falar daqui de um produto e de outro. A chance do overlapping de base entre essas duas coisas é muito pequena. É muito pequena. Não que não tenha, mas é pequena. Então, com isso você ganha, mais alcance você distancia. Então, esse é o problema, né? Muitas vezes com a análise de rede, quando você pega muitos perfis iguais, a gente faz tudo igual, você só aumenta a frequência. E não, às vezes você precisa, dependendo da sua estratégia, às vezes não. Dependendo qual é a intenção também. Qual é a intenção. Qual é a intenção da marca. Isso é uma coisa que, gente, eu bato na tecla, assim, que é uma coisa... eu pergunto pra todo mundo, né? Toda vez que a gente vai fazer uma ação, até pra nós aqui, pergunta básica. Qual que é o objetivo? Porque tem gente que acha... Não sei o que passa na cabeça das pessoas. Não, porque eu quero... Pra mim é tão simples. Tipo, qual que é o seu objetivo? Você quer vender ou você quer que você fixar a marca na cabeça das pessoas? Aí beleza. Aí você intensifica com várias pessoas com seguidores, porque aí vai focar. Vai focar, exato. Mas não vai vender. Não, é que as pessoas já vêm com a métrica pronta. O objetivo, as pessoas confundem o objetivo com métrica. Então assim, não, o que eu quero é ter 5 mil vendas. Tá, mas 5 mil vendas de quê? Né? De que jeito? Né? Você tem que sofisticar um pouco a conversa para entender. Eu chego que é pronto. Eu quero que o meu produto apareça no Nordeste. Mas qual produto? De que jeito? Com que perfil? É muito complicado. A pergunta é sempre mais difícil. Eu tenho umas coisas que são meio geek, né? Mas se você não sabe a pergunta certa, toda a resposta será 42. Né? Vocês lembram do Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Essa história? Né? Essa história é maravilhosa. do livro, o Guia Mochileiro das Galáxias. Eles constroem um supercomputador porque eles querem saber qual que é a resposta para a pergunta fundamental. E aí eles constroem um supercomputador e o computador fala, olha, eu vou demorar 20 milhões de anos para chegar nessa resposta. E aí eles falam, beleza. Tanto que o planeta, a civilização daquele planeta morre. Um monte de coisa. Eles voltam 20 milhões de anos depois para dizer assim, olha, e aí? Qual que é a resposta da pergunta fundamental? E o computador fala, 42. Aí todo mundo fica assim, mas tá... 42, mas... Ok, mas qual que era a pergunta fundamental? Aí o computador fala assim, não, para isso eu vou precisar construir um outro computador que vai demorar mais 20 milhões de anos para responder. Tudo bom? Porque se você não sabe a pergunta, qualquer resposta basta, né? 42 pode ser uma ótima resposta para qualquer pergunta. E a mesma lógica acontece no nosso micro-universo aqui, sem precisar de 20 milhões de anos, no universo diário, né? Tipo, qual que é a pergunta? Qual que é o objetivo? O que você quer alcançar com isso? Né? Aí a partir disso a gente faz a estratégia certa. Exato. Porque é isso, tem muita... pegar esse exemplo que você deu, pegar 10 influenciadoras gigantes com o mesmo público, ao invés de pegar 5 micro-influenciadoras que realmente tem um público que acompanha. Por exemplo, eu acompanho muito mais uma blogueira que tem muito menos seguidores do que essas milhares, que elas têm milhares e tudo mais, eu realmente sou influenciada por ela, porque, ainda mais porque menos números, as marcas não são aquelas marcas, né, que Dior, aquelas coisas, e aí fica mais acessível, e aí você realmente escuta, vê, fala, ela tá falando real, tudo mais, você cria uma intimidade melhor, porque acaba essas meninas, quando elas ficam muito grandes, elas vão pra um espaço muito, fica muito distante, acaba ficando, você olha, você acompanha, mas é uma coisa tão distante da sua realidade, que você realmente não consome da forma que elas esperam, né? Exato, não, tem a ver com isso, tem a ver com a autenticidade, tem a ver com a proximidade da sua realidade, então você é influenciado aqui no próximo você. Exatamente. Né? Você pode ver, muito legal ela comprar uma bolsa da Gucci, mas você vai ser legal, um dia, quem sabe. Mas até você comprar a bolsa da Gucci, pode ser que demore alguns anos. Eu tava vendo uma influenciadora, ela era uma influenciadora que saiu da favela, morava no meio da favela, enfim, cresceu, tá lá, rica, milionária, e lançou uma linha, uma marca, que foi uma marca que começou desde o comecinho com ela, assim, tava desde sempre. E aí era tipo assim, um anelzinho, R$140, R$170. Uma menina que começou do zero, tem o mesmo público que antes, porque, enfim, por mais que ela, né, conquistou um monte de gente, mas tem pessoas de todos os tipos de realidade, ela vai pra um negócio completamente surreal, assim. Aí as vendas vão dizer. Exatamente. As vendas vão dizer. A Ana Cardoso, por exemplo, eu já vi ela falando sobre isso, porque a Ana Cardoso, a forma como ela influencia, né, ela mostra marcas, assim, que são mais acessíveis, na maioria das vezes, como Renner, acho que tem que ter essa, de mãe e tudo mais. E por mais
mais que ela tenha se dado muito bem nesse mercado, ela não mostra isso. Ela não... É uma influenciadora que, por exemplo, eu já vi ela falando sobre isso e ela não costuma esbanjar. Ela não ostenta muitas coisas, ela não tem o melhor carro, ela não usa marcas tão grandes e tudo mais, justamente porque o público dela não vai seguir aquilo. Sim. O público dela espera que ela esteja usando Forever 21 Exatamente. e não Gucci. Tanto que às vezes ela mostra no stories dela, ela usando, por exemplo, uma Gucci, ela mostra toda feliz, comprei uma Gucci, não sei o quê, mas não é a mesma coisa de quando ela aparece usando aqueles produtos, sabe, tipo Renner, como ela aparecia antes. Então acho que entra bem nesse... É um deparo interessante, assim, porque e assim, é normal que se a influenciadora for crescendo e for tendo outros gostos e vá mudando também a relação dela com as marcas. Sim. Eu acho que aí tem uma inteligência que as marcas têm que ter, que normalmente elas não têm. Né? É achar que tudo bem, agora ela tá usando Gucci, mas eu vou lá, eu Renner, vou patrocinar porque um dia ela falou de Renner. De novo, vai dar aquela desconexão que a gente tava falando, né? Tipo, o que ela preza e versus o que ela é como celebridade a ponto disso, né? O que eu acho interessante só aí no mundo mais da moda e do estilo, que isso tem um pouquinho mais de possibilidades de acontecer, é porque você consegue trabalhar diferentes tendências, diferentes conceitos, né? High-low, enfim, de uma forma que isso possa parecer um pouco mais autêntico, né? Você falou, olha, estou combinando a blusinha básica da Hering, da Renner, da C&A, junto com a bolsa da Gucci de 50 mil reais. Sim. Né? Você tem um pouco essa... vai vender, pode ser que para uma parcela venda a blusinha da coisa, pode ser que uma parcela vá lá só ver o preço da bolsa da Gucci para se apavorar e dizer, nossa! Então, quem sabe daqui a uns 10 anos eu volto aqui. Para ter esse aspiracional. Acho que aí é um pouco onde a gente consegue dividir, né, a relação do que é... E até um pouco a interpretação, né? A gente fala de moda e estilo como sendo a mesma coisa, mas elas são coisas diferentes. Sim. Né? Um dita tendência, o outro dita a característica, né, e a familiaridade. Então, aí é onde eu acho que os micro, por exemplo, são muito fortes na questão de estilo, porque é traduzir a moda em estilo, isso eles são bons, né, porque ela vai, as que estão crescendo, as que são referência na sua região e ainda não são, né, estão ali entre os seus, até pra deixar claro, assim, a gente chama aqui pra gente, né, um nano, uma pessoa com 10 mil até 30 mil é um nano, micro já começa a ser de 30 até uns 200, 300 mil, né? A gente tem algumas aqui até de 500, 600, mas ela já começa a entrar na categoria influenciador para depois chegar na categoria celebridade, né? Um pouco essa o layer que a gente vai tendo aqui. Mas quando a gente pensa nas nanos, né, que elas fazem essa tradução, elas são boas nisso, porque elas conseguem, olha, tendência a usar... Esses dias eu vi um conteúdo que eu achei muito legal, mandei pra tu, falou, vamos inspirar a galera a fazer mais isso e tal. Era uma menina que a gente tem, que se não me engano é de Curitiba, e ela começou a montar looks inspiradas em personagens das séries que ela gosta. Então de filmes, né? Então ela pegava lá a menina lá a filha do Gru lá, menorzinha, olha, fiz um macacãozinho, não sei o que, com listrinha. Ela pega um unicórnio de pelúcia, tipo, tira uma foto como se fosse ela parecida com a menina. Então, porque com peças mais baratas. Então, assim, esse tipo de tradução é legal. Né? Traduzir a moda em estilo próprio, autêntico, que aí tem a ver com as referências culturais dela. Porque não tem mais hoje um certo e errado, né? O que é certo e errado quando a gente fala do vestir? Né? Não tem mais. Com certeza. É aquilo com que você se identifica, é aquilo com que você mais tem relação e gosta, se sente bem, se sente confortável. É difícil julgar. Eu brinco, eu tiro um sarro aqui com a turma também. Eu faço muita piada com a turma. A pochete voltou, né? Sim. Com toda a força. Pochete voltou. E eu tenho aqui uma galera que tá usando pochete. Fala, gente, pochete não. Eu falo assim, pelo amor de Deus. É muito anos 80, me lembra assim, né? Meu pai na praia, né? Você fala assim, mas voltou. E estão usando, e tem a Gucci fazendo pochete de $1.000, assim como tem a Renner fazendo dela, ou até agora no carnaval, acho que foi até o iFood, distribuiu pochete de graça. Então, assim, Augusto tava cheio de pochete. A pochete tá aí, voltou, beleza. Voltou. Gosto, não, aí é gosto, né? Gosto ou não? As gosto. calças, cintura alta. Daqui a pouco vai chegar no blazer de ombreira. Vai por mim. Voltaremos. Mas que bom que eu vou revisitar o armário do meu pai, né? Vou pegar todas as vezes. Mas enfim, né? Nem consigo usar bem nesse calor, mas vamos lá. O ponto é, a moda, ela faz isso, né? Ela traz aquilo que é tendência. As pessoas significam aquilo como estilo. E aí que eu acho que é a dinâmica legal. E é onde as marcas, né, de moda, estilo, beleza, tem que entrar e saber ler isso. E não achar que
que uma grande influenciadora que tá lá, ela compra a Gucci, ela compra a pochete de R$1.000, Sim. vai poder fazer um post falando da pochete de R$20. Não vai bater, tem, entendeu? não tem, né? Não tem, né? A não ser que você faça um debate. Já a pequena, assim, olha, gente, achei aqui uma pochete de R$20 sei lá, da Amaro, que tem tudo a ver e é inspirada, né, no estilo da Gucci. Olha que legal, ficou bonito. A rede dela vai dizer, nossa, legal, R$20, vou comprar. Né? Você tem uma autenticidade mais que se reflete em venda, né? Sim. Mas então, o papo foi muito bom. Já tá dando 50 minutos de gravação de material bruto, então a gente não sabe como vai ficar isso na edição. Provavelmente, parte 1, parte 2. Mas muito obrigada, Vinícius, por ter batido esse papo com a gente. Obrigado a vocês, foi muito legal. É muito bacana, né? A gente ter essas visões, enfim, também é uma A gente forma mesmo de que tá aprender. nesse meio, conhecer um pouco mais. Conhecer mais de uma outra visão. Então, muito obrigada. Vamos ficando por aqui. É isso. Tá bom. Sigam a gente no Instagram, @Cinderela Sofrida. Sigam a Closet também. Opa, obrigado. Closet.com.br. Se você é uma influenciadora, venha até nós. Então é isso. Beijos. Até semana que vem. Tchau, tchau, galera.